Domingo é aquele dia da gente pensar na vida, né? A semana que passou, a semana que vem e morcegar um pouquinho. Então, bora tomar um café. Ontem eu tive uma conversa com uma pessoa que eu senti como se eu estivesse conversando com a Luciene de 15 anos atrás. E eu fiquei bem impressionada como as coisas mudaram. Eu mudei em relação a muitos assuntos que eu tinha uma plena certeza e hoje eu olho e falo assim, bem, no final, não é bem assim não. Na minha caminhada de vida e no meio do caminho uma caminhada de fé também, que eu me converti já tem mais de uma década, eu aprendi coisas, eu absorvi coisas e tem coisas que eu entendi errado. E muitas delas foram sendo quebradas ao longo do tempo. E o preconceito em relação às pessoas é um deles. A gente tem a mania, quando se converte, de olhar as pessoas com um olhar ruim, um olhar preconceituoso, um olhar discriminatório, como se a gente que se converteu fosse melhor, mais um tipo de pessoa plus. E eu falo por mim porque eu já me enganei em relação a isso. Eu já pensei que eu era mais ou melhor que os outros por estar dentro de uma igreja. E eu me envergonho disso. Eu errei, eu estava errada. E hoje eu enxergo isso. E hoje eu entendo que todas as pessoas, todas, elas buscam amor e elas buscam pertencimento, aceitação, fazer parte de alguma coisa. Basicamente, todo mundo busca ser amado por ser aquilo que é. E eu custei muito a entender isso. Eu demorei muito tempo para amar a quem eu sou, do jeito que eu sou, e ter pertencimento. Então, eu sei as dificuldades, só que o pensamento alienado, ele nos tira que o outro também busca essa mesma coisa. E o triste tá aí, porque a gente consegue enxergar a própria necessidade e não consegue enxergar a necessidade do outro. A gente exige que o outro seja bondoso conosco e a gente não consegue ser bondoso com o outro. E isso é muito triste. Muito triste porque a gente valida o nosso sentimento, a nossa experiência, a nossa existência e invalida do outro. E o que eu queria passar, queria que as pessoas vissem, é que quando você está em uma percepção religiosa, num lugar religioso, não trate as pessoas que não são de forma como se elas não fossem nada. Como se a vida delas, como se tudo delas fosse algo ruim. Porque você que é cristão, você que considera que Deus alcançou sua vida, Deus alcançou a sua vida. Você não tem mérito nenhum nisso. Nenhum.
Não existe nada em você que é cristão que te diferencie daquele que não é. O que faz um do outro é simplesmente porque Deus, na infinita graça e misericórdia, olhou para você e te despertou para Ele. Mas o outro ainda não. Você não sabe se isso vai acontecer. Primeiro que você não sabe se isso já aconteceu com ele ou não, porque ninguém dá conta da salvação do outro ou não. Ninguém sabe da salvação do outro. Você não sabe se isso vai acontecer daqui 5 segundos. Você não sabe se isso vai acontecer no último dia de vida dele. Então, por favor, olhe para o outro com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, respeitando a história dessa pessoa, respeitando quem ela é, porque você gostaria de ser respeitado, porque você gostaria de ser amado, porque você gostaria de pertencer a algo. Ah, mas fulano de tal é isso, aquilo outro. Você também era. Talvez você também seja. Talvez aquela pessoa faça aquilo que você deseja fazer profundamente. A diferença é que ela tem coragem e você não tem. Então, ame as pessoas. Enxergue as pessoas além do rótulo de crente, não crente. Frequenta ou não frequenta a igreja. Conheça as pessoas. Conheça a história delas. Conheça o que elas gostam. E principalmente, Paulo fala que retende o que é bom. Quanta coisa boa uma pessoa que não é do seu ciclo religioso tem para te ensinar de bom. Quanta coisa boa essa pessoa tem e você deixa de conversar com uma pessoa porque ela não é da igreja, porque ela tem uma denominação religiosa, uma cultura religiosa, uma religião, ou não tem, simplesmente por causa disso. Imagina quanta coisa você está perdendo simplesmente porque você rotula as pessoas entre crentes e não crentes. Eu acho que as pessoas esquecem. Existem 4 evangelhos. Me diz um evangelho onde Jesus fala assim: não quero conversar com você porque você é X coisa. Jesus era aberto a todas as pessoas, de todos os jeitos, de todas as classes, homens e mulheres. E você aí com preconceito patético, simplesmente porque a pessoa não pertence à tua igreja. É claro que a gente sabe que algumas práticas são condenadas, mas as práticas são condenadas, as pessoas não. E quanta gente você está deixando de conhecer, viver, interagir, simplesmente porque a pessoa tem uma aparência religiosa que você não concorda. Então, por favor, repensa isso. Repensa que não compensa você ter esses preconceitos. Ame as pessoas. Dê a elas a oportunidade de pertencer. Independente daquilo que elas sejam, como sejam, por que sejam. Dê oportunidade para essas pessoas.